Eu vou copiar o resultado. Espero que o livro não tenha nenhum erro. Ela é essa expressão aqui. Curiosamente, apesar de ser a segunda derivada de uma função um pouco complicada, ela tem uma forma um pouco mais simples, porque o numerador agora é constante. E observem que houve uma nova mudança de comportamento, que agora esse termo aqui ele é sempre maior ou igual a zero, né? E esse termo aqui que muda de sinal, que era de se esperar. Então, se a gente colocar aqui o sinal do numerador, eu vou colocar aqui o menos 8 já só para lembrar que tem um sinal negativo multiplicando. Depois eu tenho o x a 4 terços aqui, o 6 menos x elevado a 5 terços aqui. E novamente nós estamos nessa mesma família de pontos. Eu tenho o zero, que é... Aqui não. O zero aqui, ele não pertence... Aqui vamos pôr a função. Não está no domínio. Novamente, o domínio é o mesmo domínio. Eu tenho que tirar o 0 e o 6, por causa disso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho que tirar o 6. Também tiro daqui. Então a segunda derivada também explode nesse ponto. Explode aqui e aqui. Agora o sinal. Esse cara aqui é sempre maior ou igual a zero. É zero só naquele ponto. Esse cara aqui no 6 troca de sinal e ele é positivo e depois fica negativo. Então aqui nós vamos ter negativo. Negativo, aqui fica sempre negativo. E aqui é negativo, positivo e negativo, a partir daqui fica positivo. Então exatamente mais ou menos um comportamento daquele tipo, a mudança de sinal da concavidade aqui. Aqui a concavidade não muda. Ela é negativa e fica negativa. Agora, esse ponto aqui é um ponto complicado. Porque aqui a derivada... O que está acontecendo? Vamos olhar a derivada aqui. Ela passa de negativa para positiva, mas a primeira derivada explode. Então, o que está acontecendo ali é que aquele é um ponto, na verdade, vertical nos dois sentidos. Só que um está indo para menos infinito e o outro aqui está indo para mais infinito. Se a gente estudar aqui o sinal da primeira derivada aqui, a gente vai ver que esse lado aqui vai para menos infinito e esse lado aqui vai para mais infinito. E ele deve ser um bico assim. Menos infinito, mais infinito. E esse aqui é um ponto vertical, na verdade. Ela é assim. Mas não é diferenciável. Assim como esse outro ponto lá também não é diferenciável. Então, juntando todas essas informações, vamos fazer ali. Eu posso apagar aqui a conta da primeira derivada. E a gente vai fazer um esboço do gráfico. Então vamos tomar um certo cuidado com esse esboço. Primeiro vamos marcar os pontos que nós conhecemos da função. Aliás, apareceu aquele ponto lá onde x é igual a 4, e nós vamos calcular o valor da função. Aqui a função é 0, né? E no x igual a 4, que é o x3, esse ponto, o y de 4 vale, substituindo lá, vai dar 4 ao quadrado raiz cúbica, vezes 2 raiz cúbica. Então, na verdade, esse aqui é 2, é isso mesmo? 6 menos 4 dá 2, elevado a 1/3, e aqui tem 4 ao quadrado. Então, a gente pode juntar esses dois termos. Nós temos raiz cúbica de 2 ao quadrado, dá 2 à quarta, 2 à quinta. Esse número aqui é 32, né? Raiz cúbica de 32 é um pouquinho maior que 3.
Então isso aqui dá um 3, alguma coisa. Que 3 ao cubo é 27. E 2 à quinta é 32. Então deve dar um 3,1, 3,2, se alguém tem calculadora. Só para a gente colocar aqui no gráfico. Então vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esses pontos aqui são... Aqui a função passa por aqui, a função passa por aqui. E no 4, que é aqui, 1, 2, 3 e mais um pouquinho passa por aqui. A função é 0 aqui. Agora, eu vou fazer rapidamente aqui um esboço do sinal da função, só para a gente ter a referência. Aqui eu ponho o x elevado a 2/3. Aqui eu ponho o 6 menos x elevado a 1/3. Aqui eu ponho 0. E aqui eu ponho 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o 6. Então, esta função é sempre positiva, mas é 0 aqui, né? Nesse ponto, que é 0. Essa função é positiva até aqui, que é 0, e aqui é negativa. Então, o produto vai dar 0 aqui, vai dar 0 aqui, aqui é positiva e aqui é negativa. Então, essa observação aqui de que, vamos ver aqui a derivada, a concavidade aqui é negativa, aqui também é negativa. Esse ponto é um ponto singular, um ponto problemático, é um ponto, né, a derivada não existe, ela tende para mais infinito de um lado e menos infinito do outro. E a concavidade sendo negativa tem que fazer assim. Aquela é negativa, aquela também é negativa. E aqui, esses dois pontos, quando eu entro aqui, eles são verticais. Então a gente tem essa situação assim. São dois pontos verticais. Não tem um bico com ângulo. O bico, na verdade, ela sai em tangentes aqui. Porque essas duas derivadas, se você estudar lá a derivada, você vê que nesse ponto aqui, dos dois lados, né, tende para menos infinito desse lado e para mais infinito desse lado. Aqui é um ponto, vamos estudar esse ponto aqui, ele é um ponto que está aqui, a derivada é positiva, depois fica negativa, e se a gente olhar aqui, a concavidade é negativa. Então é um ponto de máximo local, em princípio. Então a função faz isso aqui. E depois ela passa aqui. E como que ela passa aqui? Nós já vimos, ela cruza o eixo, porque a função vai passar de positiva para negativa, e ela passa vertical, porque a derivada explode e fica menos infinito. E a concavidade muda. Então, ela vai fazer assim. Ela passa a concavidade, ela faz assim. Aí ela vem aqui. E a concavidade aqui muda. Aqui a concavidade é positiva. Aqui a concavidade é negativa. Negativa, aqui é positiva. Aqui é negativa. Tá? E nesses pontos eu não tenho nem primeira e nem segunda derivada, mas a função está bem definida. Não tem nenhum problema. A função está definida. Esse ponto é de máximo local, mas se a gente olhar o que acontece quando o x tende a menos infinito, naquelas expressões, ele tende a mais infinito, né, o valor da função. Então, na verdade, isso aqui vai, eventualmente, vai ultrapassar aqui, nunca fica horizontal, na verdade é assim. Então, esse ponto é só um máximo local. E esse ponto é um mínimo local. É um ponto que a função não é diferenciável, é um ponto crítico. Então tem um máximo local, um mínimo local, não tenho nem máximo nem mínimo absolutos, globais. Não tenho máximo nem mínimos globais. Porque a função aqui cresce para mais infinito e aqui ela vai para menos infinito. Tá? Porque esse termo aqui, olhando a função aqui, esse termo vai para mais infinito, mas esse termo aqui, na medida que x cresce, vai ficando cada vez, fica negativo, e isso aí tudo vai tender a menos infinito. Então aqui ela vai para menos infinito, aqui ela vai para mais infinito, aqui a derivada vai para menos infinita, desse lado a derivada vai para mais infinito, aqui
a primeira derivada fica menos infinito. A segunda derivada, se a gente olhar aqui a expressão, ela troca de sinal e vai para mais e menos infinito. Aqui ela vai para menos infinito, desse lado a segunda derivada, desse lado ela vai para mais infinito. É só olhar essa expressão aqui. Tá? Então esse é um ponto de inflexão onde a derivada não existe. Aliás, eu queria fazer uma observação, porque na aula passada eu falei, o ponto muda o sinal e a segunda derivada é zero. Não necessariamente. Se a segunda derivada existir, aí ela tem que ser zero porque ela troca de sinal. Mas se ela não existir, como aqui, então você pode ter um ponto de inflexão desse tipo, em geral vertical, onde a segunda derivada pode não existir. Nesse ponto, nem a primeira e nem a segunda derivada existem de fato. Ambas estão explodindo. Tá? Então esse é um ponto que pertence ao domínio da função, mas não pertence ao domínio nem da primeira e nem da segunda derivada. Então vejam que eu não fiz os limites laterais, mas vocês podem estudar agora os limites laterais dessa expressão aqui nos pontos importantes e vocês vão ver exatamente esse comportamento. Aqui também, a segunda derivada aqui tende para mais infinito, para menos infinito desse lado e para menos infinito também desse lado. A concavidade é negativa dos dois lados. Esse termo aqui é positivo, esse termo é negativo. E aqui ele passa pelo zero, mas é x à quarta raiz cúbica. Então esse número dos dois lados é positivo, não troca de sinal. Então ele tende para menos infinito por causa desse sinal aqui. Dos dois lados. Essa segunda derivada a primeira derivada tende a menos infinito aqui, a segunda derivada tende a menos infinito. Desse lado, a primeira derivada tende a mais infinito, a segunda derivada tende a menos infinito. Desse lado, a primeira derivada tende a menos infinito, dos dois lados. A segunda derivada tende a menos infinito aqui, a mais infinito aqui. Essa é a história toda da primeira e da segunda derivada dessa função e que me dá, então, essa característica. Aqui ela tem essa concavidade, aqui também ela é negativa, a partir daqui ela é positiva. Aliás, se vocês podem agora estudar, se quiserem entender um pouquinho mais sobre a derivada e segunda derivada, vocês podem estudar estas funções. Então, aquela função você já tem informação da derivada dela. Né? Ela é decrescente, depois ela é crescente. Que é exatamente isso aqui. Ó. A primeira derivada diminui, depois ela cresce. Certo? Então essa aqui esses dois exemplos mais ou menos têm todos os problemas. A única coisa que não apareceu aqui foi a assíntota vertical e a assíntota horizontal, que nós já sabemos mais ou menos como estudar. Mas o importante era essa coisa da concavidade, justamente para dar a forma da função nas regiões importantes. E as transições ocorrem no zero da derivada, no zero da segunda derivada, ou nos pontos onde a primeira ou a segunda derivada podem explodir. Tá certo? Esses dois pontos aqui são pontos onde a primeira e a segunda derivada explodem. Esse ponto é onde a primeira derivada é zero. Então aparecem os pontos onde a função não é diferenciável, em particular a primeira derivada, são pontos importantes. Que significa que alguma coisa está acontecendo ali um pouco diferente do esperado, do tradicional. Nesse caso aqui é um ponto não diferenciável que forma um bico. Esse ponto é um ponto não diferenciável que é um ponto de inflexão vertical. Se vocês estudarem a raiz cúbica, tem exatamente um ponto desse tipo aqui na origem. Essa função ela não é diferenciável nesses pontos, né? Nesse e nesse ponto. Aqui ela é diferenciável, na verdade, se a gente olhar, todos os pontos são diferenciáveis e todas as derivadas, se a gente trabalhar, a gente pode mostrar que ao longo de todos esses pontos aqui a função é diferenciável e tem todas as derivadas. Só esses dois pontos é que são os pontos problemáticos. A gente já viu como calcula máximo e mínimo, basicamente, como que a gente usa isso para descrever os gráficos de função, primeira, segunda derivada, etc, etc. O que nós precisamos olhar agora, eu gostaria de voltar um pouco no teorema do valor médio, vou lembrar para vocês o enunciado. A gente tem uma função, resumidamente, é isso aqui, eu tenho uma função
diferenciável, né? Lembrar de como que eu defini a diferenciabilidade aqui. Na verdade, se você quiser, você pode olhar a diferenciabilidade só no interior do intervalo. Não é essencial que se estenda, mas é mais comum a gente trabalhar com funções que são diferenciáveis num intervalo um pouco maior do que o intervalo de consideração. Mas se ela for diferenciável no interior já é suficiente, né? E aí ela diz o seguinte, que existe um ponto no interior do intervalo AB, tal que a derivada da função nesse ponto é igual à inclinação da reta que passa pelos pontos extremos, que é f de B menos f de A dividido por B menos A. Então, observem que esse aqui, né, isso aqui é basicamente a média, né, da função. Lembrar disso, pensar em termos de média, né? Isso aqui a gente pode entender como um valor médio da função, né? Isso aqui dá um valor médio da função em termos da diferença. Esse teorema, ele dá uma informação interessante. Vamos pensar assim. Vamos supor que eu sei que a derivada, eu sei o seguinte, que para todo ponto x no intervalo AB, a derivada está entre dois valores. Pode ser no intervalo aberto, mas eu vou usar o fato que a função ela pode ser calculada a derivada, na verdade, nos extremos, ou via limite, ou via um intervalo um pouco maior. Muito bem. Então, se isso é verdade, isso me dá uma limitação para o crescimento da função. Vamos pensar um pouquinho, né? Esse é o menor valor que a derivada assume e esse é o maior possível. Poderia ser que eu tivesse só uma das duas desigualdades. Mas se a gente multiplicar isso aqui dos dois lados pelo tamanho do intervalo, olha o que ele me diz. Ele me diz que m vezes b menos a é menor ou igual que f' de x vezes b menos a. Né? E aqui então aqui o que eu fiz? Eu multipliquei. Então essa parte de dentro aqui é exatamente o que a gente está vendo aqui. Eu posso substituir isso aqui, né? Se ele está entre esses dois valores, tem algum valor onde é C. Portanto, está entre esses dois valores. O f' de C está entre o m grande e o m pequeno, em particular. Então, eu poderia substituir aqui para esse valor C, que é exatamente o valor que está ali. Então, se eu colocar esse valor aqui, né, aí o C está no interior, na verdade. Então, usando o fato. Então, eu não sei exatamente quanto é o valor de C, mas eu sei que ele está limitado entre dois valores e nós já vamos ver uma aplicação disso. Então, se eu pegar o meu C dali e souber que ele está entre dois valores, ou seja, na verdade eu varro o intervalo todo, por exemplo, se f' é contínua no intervalo todo, eu sei que tem um máximo e um mínimo para esses valores. Então, eu pego o máximo e o mínimo, escrevo assim, esse cara aqui é f de B menos f de A. Né? A gente sabe que tem esse valor. Se para todos os pontos no intervalo vale isso, eu pego o valor dado pelo teorema do valor médio e coloco aqui. Multiplico dos dois lados, eu tenho isso. Então o que isso aqui me diz é que f de B, na verdade, ele está entre dois valores possíveis. Ele é f de A mais m vezes B menos A e é maior ou igual que f de A mais o m pequeno vezes B menos A.
Então vejam o seguinte, se eu estiver numa situação que eu posso aplicar o teorema do valor médio, e eu sei estimar o valor da derivada naquele intervalo que eu estou considerando, eu pego o menor valor e o maior valor possíveis, eu dou uma estimativa para o valor da função na extremidade final. Mesmo que eu só saiba o valor no início e a estimativa para a derivada. É claro que eu posso saber só de um lado essa estimativa. Aí eu uso só ter a estimativa desse lado. Se eu só sei dizer que a derivada é sempre menor ou igual a um certo valor, eu só vou conseguir dizer que o f de b vai ser menor ou igual que esse valor. Se eu só sei fazer alguma afirmação sobre esse lado, que o f' é no mínimo m pequeno, então o f de b vai ser também no mínimo essa expressão. Então vocês percebem que a gente está fazendo aqui é mais ou menos uma coisa assim. Ó. Vou fazer a interpretação geométrica desse negócio aí. É mais ou menos isso aqui. Aqui está o a e aqui está o meu b. Eu tenho o valor da minha função, f de a aqui, esse eu sei. E eu sei que a derivada aqui no meio tem no máximo um certo valor e no mínimo um outro valor. Então esse máximo me dá uma reta, que é essa aqui. Essa equação aqui, na verdade, representa uma reta. Se você variar aqui o b, variar em torno de x, quando chegar aqui é b, mas isso aqui variando esse valor de b final, eu posso descrever essa reta aqui. E para essa inclinação aqui é m. E essa aqui, a menor, é n, m pequeno. Então o que eu vou saber, o que eu estou dizendo aqui é que o valor f de b está nesse intervalo aqui. Então, se vocês pensarem aqui, eu posso, ao longo dessa, eu posso escrever essa desigualdade agora nessa forma que vale para todos os x. Então, eu apliquei na extremidade para escrever isso aqui, mas eu poderia ter aplicado em qualquer ponto do intervalo se eu sei os limites para as derivadas. Isso me diz que, na verdade, os valores, ao longo desse intervalo, os valores da função estão sempre entre esses dois valores possíveis aqui, no final, está entre esses dois valores. Então isso é útil em várias situações que a gente quer estimar um valor possível. Isso aqui te dá... Isso aqui, por exemplo, pode ser usado para estimar o erro de um valor se a gente sabe como se comporta a variação da função. Deixa eu fazer uma aplicação aqui, que foi o que eu falei na aula passada. Lembrem, a última coisa que nós vimos na semana passada, na aula passada, foi que se eu pegar essa função aqui, ela é uma função que a segunda derivada, que é ela mesma, né? A primeira derivada é ela, a segunda derivada também é ela mesma. É a própria função exponencial. Isso aqui é sempre maior do que zero. Estritamente positivo, para qualquer valor real. No entanto, o que significa concavidade para cima. No entanto, essa função não tem mínimo nem máximo globais. Nem locais. Porque o gráfico de elevado a x é assim. Passa pelo 1 aqui, mas ele... faz assim, né? Ou seja, a concavidade é sempre estritamente positiva. Mas, como naquele exemplo, aqui, o que está acontecendo quando vai para menos infinito, o x? A segunda derivada vai para zero. Né? Eu vou escrever a segunda derivada. A função eu também sei que vai para zero, mas aqui eu estou mais interessado na segunda derivada. Ela não está limitada por baixo, por um número positivo, ela vai para zero. Aqui ela vai para mais infinito. Mas o ponto é, a gente gostaria que isso aqui voltasse, né? Essa é, pô, mas se a concavidade é assim, será que ele não volta? Esta propriedade aqui que garante que pode não voltar. Se vai para zero, continua indo para zero e vai tudo para zero, primeira, segunda, todas as derivadas vão para zero aqui e a função vai para zero e nunca volta. Então talvez seja a verdade o seguinte, a derivada ela é positiva, mas ela tende a zero. E se eu disser que ela é maior ou igual que um número positivo, sempre?
é uma condição que não satisfaz a exponencial. Então, se eu supuser, vamos fazer a seguinte pergunta. Então, isso aqui pode ser usado em muitas situações. Então, eu vou dar uma aplicação agora para responder a pergunta que eu fiz na aula passada para vocês. Não sei se alguém tentou fazer, que é o seguinte. Suponha, o problema é este. Suponha que f, duas linhas de x está definido para todos os números reais. Ó, é diferente disso aqui. Por quê? Se ele é maior estritamente sempre que um número A, se você fizer limite para mais e para menos infinito, vai sempre estar batendo no A, nunca vai para zero. Certo? Então não pode acontecer isso aqui. Então, e é estritamente positivo. Sempre. Então ele é concavidade para cima. Então nesse caso, vou mostrar que f tem um ponto de mínimo absoluto. Na verdade, é global absoluto, global. Na verdade, só tem esse, a gente vai ver que só tem um ponto crítico e ele tem que ser um mínimo absoluto, global. Como é que a gente prova isso? Vamos pensar um pouquinho. Pensa um pouquinho nisso aqui. O que me diz esse fato? Eu não vou aplicar na função, o termo valor médio, eu vou aplicar na derivada, já. Porque essa aqui é a derivada da derivada. Então, o que eu sei aqui é uma informação sobre a segunda derivada. Então, se eu tentar usar isso no termo valor médio, eu vou ter informação sobre a primeira derivada. É isso que eu vou fazer. Mas isso vai ser suficiente para nós. Então, o que nós vamos mostrar é o seguinte, para provar isso aqui. Usando essa ideia aqui, dessa desigualdade que está lá, do termo valor médio, eu vou provar o seguinte. Bom, nós já sabemos que como a segunda derivada é estritamente positiva, em todos os pontos, que a primeira derivada é crescente. Primeira observação. F' é estritamente crescente. O que significa dizer que se x é maior, x1 é maior do que x2, isso implica que f' de x1 é maior do que f' de x2. É isso aqui. Ela é estritamente crescente. Por quê? Porque a segunda derivada é estritamente crescente, é estritamente positiva. Essa função tem essa propriedade. A primeira derivada é estritamente positiva. Está aqui. A única coisa que não está limitada do zero. Ela vai para zero, a gente sabe. Mas isso ainda garante, usando o fato que se a segunda derivada é positiva, a primeira derivada tem que ser estritamente crescente. Vale aqui, vale aqui. Mas aqui eu tenho mais informação. O que eu vou mostrar é que ela cruza o zero. Que ela passa... que nós vamos provar não é só que ela é estritamente crescente, nós vamos provar que não acontece aquilo. Cruza o eixo x exatamente uma vez. Bom, se cruzar tem que ser exatamente uma vez, né? Por quê? Porque ela é estritamente crescente. Então, se ela cruzar, cruzou, não volta mais. Se eu mostrar que f' cruza o eixo exatamente uma vez, o que nós estamos dizendo é que a primeira derivada tem esse comportamento aqui. Tem um ponto aqui, que é um certo x0, aqui ela é negativa e aqui ela é positiva. Bom, e esse ponto, então, que característica tem? É um ponto onde a primeira derivada é zero, do lado esquerdo ela é decrescente, do lado direito ela função é crescente. Então esse aqui é um ponto de mínimo absoluto global. Então esse aqui é verdade. Direto, segunda derivada positiva, primeira derivada é estritamente crescente. Mas eu vou provar que não acontece isto aqui. Que de fato a primeira derivada cruza o eixo. Que aqui não acontece. A primeira derivada é sempre
maior que zero. Como é que a gente prova isso? Esse aqui é um exercício de matemática ultra tradicional da área da matemática chamada análise matemática. Você dá uma propriedade sobre a segunda derivada da função e você obtém uma propriedade sobre a função sem saber mais nada sobre a função. Observe, é muito abstrato. E eu tenho certeza que vocês estão achando, pô, mas é para mostrar como um teorema relativamente simples de enunciar, até simples de provar, que é o teorema do valor médio, tem uma consequência já muito importante para você saber o comportamento de função com pouquíssima informação. Intuitivamente, isso aqui é razoável, mas a gente precisa ter um argumento mais formal. Por que é razoável? Por que essa função não cruza o eixo aqui para trás? Porque a segunda derivada vai para zero. Porque se a segunda derivada ficar sempre positiva, acima de um certo valor, esse negócio aqui, em tempo finito, aqui tinha que cruzar. Não podia ficar para cima. Para ficar para cima, ela tem que tangenciar. Na hora que ela vai tangenciar, a segunda derivada vai para zero. E a primeira derivada também vai para zero. Então, aqui, a segunda derivada não vai para zero. Ela bate em A sempre. Mesmo que você ande para trás. Nós vamos usar um argumento desse tipo, porque se a segunda derivada, eu vou aplicar isso aqui para o f', não para o f. Se a segunda derivada, que é a derivada da primeira, está limitada por baixo por m, pequeno, então eu vou ter um controle de como que ela cresce. No mínimo, ela cresce de um certo fator. Então a ideia é assim, que é isso aqui. Tem uns problemas no livro parecidos com esse. Então não é uma coisa totalmente fora da matéria, né? O livro tem uns exercícios que pedem para você provar a propriedade da função usando alguma outra propriedade da função. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar a ideia. Eu vou começar de uma maneira muito simples. Vou fazer a seguinte hipótese. F de zero, f' de zero, é negativo. Você diz, não, mas... Né? Tá bom, vamos começar com essa, depois eu vejo se for positivo. Como é que eu faço? Mas eu vou mostrar se ela for negativa. Então, o que eu estou dizendo aqui é assim. Eu vou olhar não a função, o f', que é o meu g, é o f' aqui que eu vou aplicar o... Então, g de zero, que é gf'. Então, aqui eu vou estar mapeando. Aqui, ele assume um valor negativo. Não interessa quanto é esse valor. E eu sei que a derivada dele, para qualquer valor de x, é sempre maior ou igual a a, que é um número positivo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever a fórmula do teorema dessa estimativa. O f de um certo ponto x, o f' de um certo ponto x lá na frente, é maior ou igual que a vezes x menos zero, que é esse ponto aqui. Esse é o ponto base, é o nosso a ali em cima. Eu usei a lá e agora usei a para o valor aqui. Então, se vocês quiserem trocar aqui, põe um mzinho aqui. Seja melhor. Então, essa aqui é a hipótese. Só para trocar o... Só para não usar, para não confundir esse A com um ponto, é o valor. Tá. Então, o que isso aqui me diz? Me diz que o f', num ponto x lá na frente, que eu posso estimar por aqui, ele é maior ou igual que m vezes x menos zero. Bom, esse valor aqui é um valor negativo. Esse, espera um pouquinho, esqueci o f de zero, né? Mais f de zero. Bom, então o que eu tenho que fazer aqui? Esse é o f de a, né, ali em cima, e esse aqui mais mx menos zero, que é o ponto a aqui, que é o zero. Comecei aqui. E a minha função, eu sei que o f', eu estou calculando o f', ele cresce, porque a f duas linhas é positivo. Mas essa fórmula aqui me diz o seguinte, esse valor aqui pode ser negativo, mas, que é o que eu assumi ali. Mas se eu andar o suficientemente longe, esse é m, basta que eu ande até o quê?
atingir esse valor em valor absoluto aqui e cancelar. E a partir daí a função fica positiva. Então basta eu tomar x, eu quero que isso aqui seja maior ou igual a zero. Então basta eu tomar, né? Eu quero que a função passe a ser maior do que zero. Ela começou negativa aqui e aqui ela vai ficar maior ou igual a zero. Então basta que mx seja maior ou igual que menos f de zero. Que é um número negativo, agora ficou positivo. Portanto, basta que x seja maior ou igual que menos f de zero, que é um número positivo sobre m. Então, mesmo que o m seja muito pequeno, existe um valor de x tal que se x for maior do que isso aqui, né? Esse número pode ser, esse está dado. É o f de zero que é negativo. Troquei o sinal, ficou positivo, divido por m, mesmo que m seja muito pequeno, mas é diferente de zero, é positivo, esse número aqui é um número finito. Se o x for maior ou igual, quando ele for... Isso aqui me garante que o f' fica maior ou igual a zero. Se eu quisesse que seja maior do que zero, basta eu exigir que seja maior do que zero. Então existe um ponto a partir do qual a função fica positiva. Bom, se a partir desse ponto ela fica positiva, ela cruzou zero aqui. Então, essa condição aqui, que não é satisfeita lá pela minha função exponencial, porque se eu fizer com a função exponencial não posso dividir aqui por um número, porque esse número aqui, na verdade, vai para zero, eu não posso fazer essa conta desse jeito. Não? No caso, vamos dizer, mas lá a função é positiva, não era negativa no zero. Então agora eu vou olhar o lado, vamos supor que o f é positivo. O que eu faço? Eu ando para trás, em vez de andar para frente. Se o f de zero é positivo, é negativo, eu ando para frente. Se o f de zero é negativo, eu ando para trás. E aí, existe algum ponto aqui, o argumento é o mesmo, a partir do qual a função deixa de ser positiva e fica negativa. É o mesmo argumento. Basta eu dividir isso aqui pelo m de novo e trocar o sinal do x e eu vou obter, então, o valor do x, a partir do qual, para trás, a função fica negativa, o f'. Então, novamente, mesmo, seja positivo ou negativo aqui, eu tenho um ponto aqui que a função, a partir dele, eu garanto que a função fica negativa, o f', portanto, ele cruza aqui. E ele só cruza uma vez. E esse é o argumento. Então, se f' no zero é positivo, eu ando para frente até cruzar, usando o teorema do valor médio para garantir que ele, em algum momento ele cruza o eixo. Se o f' de zero é positivo, eu ando para trás. E observem que aqui eu estou andando para trás, a função está decrescendo. Mas o argumento é simétrico, essencialmente. Eu garanto. No caso da exponencial, o f de zero, o f' de zero é 1. Eu estaria nessa situação, aí eu vou andar para trás. O que acontece? O problema é que a derivada, a segunda derivada aqui, não fica limitada por um valor m finito diferente de zero. Ela vai para zero. E aí a função faz isso. Mas se eu não puder fazer isso, ela tem que cruzar aqui. E é esse o argumento. E o argumento é exatamente a desigualdade como essa, com sinal trocado, né? Com a desigualdade na outra direção. Mas, de novo, vai dar menos aqui. A única coisa é que eu vou querer que isso aqui seja menor do que zero. Então, troca todos os sinais. Troca o m ainda é positivo, fica menos f de zero, agora f é positivo. E basta que o x seja menor do que esse valor aqui. Só que desse lado agora. Ok? Então, esse é um teoreminha de matemática que a gente prova usando o teorema do valor médio. Se a derivada de uma função, a segunda derivada de uma função, né, ela é limitada do zero, eu garanto que essa função, então, e sempre positiva, né, eu garanto que essa função tem concavidade para cima e tem um ponto de mínimo global em algum lugar. Se você disser que a segunda derivada é menor do que zero, limitada agora por um número negativo, assim, aí a gente tem a situação contrária. Agora m ainda é positivo, mas está limitada agora por baixo, por cima, por um número negativo. Aí a concavidade é assim. E aí tem um ponto de máximo. Inverte tudo. Então, esses são os dois casos. Tá? Então, a função...
aquela situação da exponencial o que é característico ali é exatamente que as derivadas todas vão para zero no infinito. É isso que garante, no menos infinito, que a função não cruza o eixo.